Hoje, mais uma vez, o ministro Paulo Guedes destilou todo o seu preconceito e seu desconhecimento em relação à Zona Franca de Manaus, ao dizer que produzir motocicletas aqui na cidade de Manaus é algo não econômico. O ministro Paulo Guedes nunca vai conseguir entender uma política de desenvolvimento regional exitosa como é a Zona Franca de Manaus por dois motivos. Primeiro, porque ele não conhece o Brasil. O ministro Paulo Guedes não anda pelo Brasil, veio aqui para a reunião do CAIS e não pisou no chão de uma fábrica, não conheceu uma linha de produção. Então é óbvio que quem não conhece o Brasil, de quem não conhece o Norte, não conhece o Nordeste, tem dificuldade de entender que esses estados precisam de política de incentivo fiscal para ter indústria instalada, já que indústria é a atividade que mais agrega valor, que mais adiciona valor e que tem maior massa salarial e, portanto, permite o desenvolvimento econômico. Qualquer liberal é um evolucionista, ele não é um revolucionário. Você não vai tocar fogo na selva, não vai fazer nada disso. Agora, você tem que entender que aquilo não é sustentável. Você achar que você vai viver de fazer uma motocicleta na selva, porque tem um IPI alto, porque é tudo antieconômico, a localização está tudo mal feito. Por outro lado, também o ministro Paulo Guedes nunca vai entender uma política de desenvolvimento regional como essa, porque ele não é um homem do capital produtivo. Ele é um banqueiro, ele é um homem do capital especulativo. Ele entende pouco o que é um chão de fábrica, ele entende pouco o que é o risco de um negócio produtivo na indústria, em que o industrial tem que comprar equipamento, tem que contratar pessoas, tem que comprar insumos, tem que pagar impostos e só depois ele vai ter o benefício fiscal quando ele conseguir vender o seu produto, se conseguir vender, o que não está sendo fácil nessa profunda crise econômica que nós estamos vivendo hoje. Portanto, o ministro Paulo Guedes tem preconceito com o nosso modelo, mas nós vamos seguir reagindo, porque temos certeza que a Zona Franca de Manaus talvez seja o mais belo e exitoso projeto de desenvolvimento regional. Nosso percentual de valor agregado está na ordem de 49% acima da média nacional. O nosso multiplicador fiscal, que é o índice que mede de cada R$1 renunciado, quanto que volta para a sociedade, é de 1,10, enquanto a média no Brasil é de 0,5. Portanto, os resultados são muito exitosos. O Amazonas é dos poucos estados da federação que paga mais tributos federais do que recebe repasses da União, tanto obrigatórios como voluntários. Portanto, nós seguiremos resistindo, mostrando ao Brasil, mostrando aos brasileiros, mostrando aos deputados e senadores que a Zona Franca é um instrumento fundamental de desenvolvimento regional. E resta, por fim, o argumento ambiental, nesse momento de apelo ambiental no mundo. A Zona Franca de Manaus permite que o Amazonas, com seus 2 milhões de manauaras e 4 milhões de amazonenses, não desenvolva uma economia predatória do meio ambiente. Nós temos um modelo não predatório, que gera emprego, que gera renda, que gera riqueza aqui no nosso estado. Esses 2 milhões de manauaras, esses 4 milhões de amazonenses sem Zona Franca, certamente virariam o seu instinto de sobrevivência para a agricultura, para a pecuária, para a mineração, que são atividades predatórias. Basta olhar o que acontece no Pará, o que acontece em Rondônia, que tem muito mais áreas devastadas do que Manaus, do que o Amazonas, justamente porque não tem uma atividade econômica, um modelo econômico não predatório. Nós seguiremos resistindo. Eu acho que o ministro Paulo Guedes gastaria melhor o tempo dele se, ao invés de atacar a Zona Franca de Manaus, estivesse cuidando de fazer o país sair dessa crise. O Brasil segue com 12% de desempregados, teve um recuo de 1,6% na atividade industrial, teve o pior resultado do setor de serviços da última década e teve uma saída na ordem de 21 bilhões de reais de recursos estrangeiros da Bolsa de Valores, a maior saída da última década também. Portanto, enquanto o ministro Paulo Guedes não der respostas efetivas para o Brasil, não der respostas efetivas para tirar o Brasil dessa crise econômica, ele deveria poupar os amazonenses do seu preconceito em relação à Zona Franca de Manaus. Tem coisa que um economista pode pensar, mas que um ministro não pode dizer, porque quando o ministro diz e destila o seu preconceito contra a Zona Franca, ele gera instabilidade aqui. A Honda, que tem uma previsão de investimento de 500 milhões até 2021, vai pensar duas vezes diante da declaração do ministro. Quem está pensando em vir, desiste de vir. Quem está pensando em aumentar, desiste de aumentar por conta de declarações atrapalhadas, preconceituosas de quem não conhece o Brasil e não conhece a economia real
como tem sido a atitude do ministro Paulo Guedes. Da nossa parte, nós seguiremos defendendo os empregos dos amazonenses e esse modelo de desenvolvimento regional tão exitoso, tão importante para o desenvolvimento da nossa região e, acima de tudo, que nos ajuda a preservar a floresta.